Buenas! Bom dia, boa tarde, boa madrugada, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Kleber Pinho, estamos aqui nos estudos da LAC Concursos, aqui na capital do Mato Grosso, hoje para trabalharmos direito constitucional, vamos falar sobre os parágrafos do artigo 5º da Constituição. Curtinho, gente, 4 parágrafos apenas, que fecham o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição que está contido dentro do título 2, chamado Direitos e Garantias Fundamentais, ok? Contido do capítulo 1º, que são os direitos e deveres individuais e coletivos, e contidos dentro do artigo 5º, ok? Então, nós temos aqui os parágrafos do artigo 5º que estão contidos no capítulo 1, que estão contidos no título 2 da Constituição Federal, ok? São 4 parágrafos que eles tratam a aplicação, primeiro, ele vai trazer a respeito da aplicação imediata das normas das garantias fundamentais, vai falar sobre o sistema aberto de direitos fundamentais, vai falar sobre a aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos, muito recorrente nas provas de concurso público de direito constitucional e direitos humanos, e vai falar sobre Tribunal Penal Internacional, beleza? Sem conversa, sem jurumelas, vão para a aula, desliga o Facebook, fecha o Facebook, lembra aquelas recomendações de sempre, fecha o Facebook é ótimo, pega o WhatsApp, põe na gaveta lá, vem comigo e power, vamos lá. Parágrafos do artigo 5º, a gente já estudou o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo traz assim, a aplicação das normas de direitos e garantias fundamentais. Olha lá, está contido no parágrafo 1º, vamos pegar a caneta e vamos grifar. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, direito à liberdade, garantia, habeas corpus, que é uma supergarantia, que é um remédio constitucional, tem aplicação o quê? Imediata. Vamos lá. Tem que decorar. Tem que lembrar. Falou de normas que vai tratar de direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação imediata. Crava isso. O examinador vai fazer uma festa. Vai dizer que tem aplicação imediata, vai tirar o i. Vai falar que tem aplicação programática daqui a uns anos. Vai dizer que tem aplicação redutiva, aplicação extensiva, aplicação... Isso aí mesmo, ok? Não cai nessa, não. Aplicação imediata, é aplicação imediata mesmo, ok? Cuidado com esse izinho. Mais algumas observações. Professor, mas eu estudei na matéria que as normas constitucionais têm aplicação, têm eficácia plena, contida e limitada. Eficácia plena é aquela que nasce pronta e acabada. Eficácia contida é aquela que nasce pronta e acabada, mas possibilita que uma norma regulamentadora venha e diminua o campo da sua aplicação. Por exemplo, artigo 5º, inciso 13, que fala do trabalho, ofício ou profissão, que garantia a liberdade, mas se existir lei, você tem que obedecer à lei que regulamente a sua profissão. O advogado, para poder exercer a advocacia, não adianta estudar 5 anos de direito, tem que fazer o exame de ordem, que vem através do Estatuto da OAB, que limita o exercício dessa profissão. E, por fim, a norma de eficácia limitada é aquela que não consegue sozinha, não tem como, ela necessita, ela não surte seus efeitos imediatos, ela necessita que uma norma futura, infraconstitucional, feita pelos legisladores, vão ter que olhar para a Constituição e obedecer à ordem constitucional e criar uma norma para poder regulamentar aquela matéria. Algumas normas até hoje não foram regulamentadas. Por exemplo, o direito à proteção, à despedida, o direito a uma indenização de uma despedida por despedida arbitrária. Até hoje não existe essa lei que regulamente essa matéria. Nesse contexto, a pergunta é, professor, essas normas de eficácia limitada que precisam de uma norma que a complemente, ela tem aplicação imediata? A resposta é positiva, sim. Porque este inciso, este parágrafo, a aplicação imediata, você tem que olhar não como uma regra do tudo ou nada. Quem trata disso muito bem é um professor chamado Ingo Salent. O Ingo Salent, ele fala que esse parágrafo primeiro, essa norma de aplicação imediata,
tem que ser observado como um mandado de otimização, ou seja, uma meta realmente a ser atingida pelo Estado, não como cunho programático, mas como um mandado de otimização, ou seja, criar a sistemática para que aquela norma, mesmo que não tenha uma eficácia irredutível, mesmo que a eficácia dela seja limitada, ela consiga ser aplicada de imediato. É meio técnico, é meio complicado a gente poder aprofundar isso, a gente tem que ter uma aula só para tratar disso. O que nós temos que levar para a nossa prova de concurso público? Primeiro, a letra fria da Constituição. Não tratando de uma prova de um nível um pouquinho maior, tipo uma prova para magistratura, defensoria pública, nós, para a nossa prova, contente-se com a letra fria. A letra fria. Primeira coisa é isso, a aplicação é imediata. Mesmo que a norma tenha eficácia limitada. Mesmo que ela tenha eficácia contida, se ela trata de normas de direito e garantias fundamentais, a sua aplicação crava é imediata. Imediata. Beleza. Eu fiz algumas anotações aqui. Íngulo Salent defende que o parágrafo 1º do artigo 5º da nossa Constituição Federal deve ser interpretado como um princípio e não como uma regra do tudo ou nada. Um princípio, um princípio a ser observado pelo legislativo, pelo judiciário, como um princípio e não como uma regra, sendo um mandamento de otimização, mandato de otimização, como eu disse para vocês agorinha. A interpretação desse dispositivo ficará da seguinte forma: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais devem ser interpretadas no sentido de que lhes confira a maior efetividade possível para que cumpram a sua finalidade. Esse, inclusive, é o posicionamento do CESP, ok? Então, na verdade, as regras, essa base deve ser interpretada no sentido de que lhe confira a maior efetividade possível para que cumpra a sua finalidade, ou seja, mandado de otimização, ordem, ok? Assim, elas poderão ser de eficácia plena, contida ou limitada, vírgula, mas a sua aplicabilidade sempre será o quê? Imediata. Beleza? Fechamos o pequeno bloco, pequeno parágrafo. Vamos fazer exercício? Vamos lá, vamos fazer exercício. Olha lá. Primeiro exercício. Segundo a Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação. Pronto, acabou. Ok? Prova de analista judiciário. Olha lá, prova alto nível. Que ainda no Rio Grande do Sul, que a jurisprudência é muito forte, tribunais muito fortes. Veja, cumpriu o que? A letra fria da Constituição. Aplicação imediata. Beleza? Entendeu a jogada? Entendeu? Vamos para a próxima? Olha lá. À luz do que dispõe a Constituição Federal, quanto aos direitos e garantias fundamentais, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A questão está o quê? Está certa. Fácil, professor. Não é difícil os parágrafos do artigo 5º. Beleza. Vamos lá. Próxima questão. Terceira questão. Acerca de direitos e garantias fundamentais e de aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. Em virtude do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, tais normas podem ser de eficácia plena ou contida, vírgula, mas não serão de eficácia limitada. Certo ou errado? Errado. Lembra que eu disse para você, mesmo que uma norma ela tenha a eficácia a ser aplicada de forma limitada, a sua aplicabilidade, ela é o quê? Imediata. A aplicação é imediata mesmo que a sua eficácia seja limitada. Ok? Mesmo as normas de eficácia limitada, elas devem ter aplicação de forma imediata. Beleza? Fechamos. Tem mais uma? Vamos fazer mais uma. Vamos lá. Quarta questão.
Considerando as normas da Constituição Federal sobre as garantias fundamentais, assinale a alternativa que está certa, está correta. As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ô, glória! Ô, glória a Deus! Veio de cara já a questão. É essa, professor? Sem dúvida nenhuma. Vamos olhar as outras? As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação limitada? Não é. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não têm aplicação até a publicação de decretos federais. Jesus, Maria e José, nada a ver. D. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação diferida, ou seja, postergada. Só depois. Opa, deixa eu voltar. Só depois vai ter efeito. A aplicação não é só depois. A aplicação é o quê? Agora, now, imediata. A questão. Qual a letra? A alternativa, letra A. Nós tínhamos achado lá atrás. Quinta questão é de você, vai. De você. Chururu. Opa, vou ficar cantando, senão não dá para rolar, né, professor? E aí? A questão 2000 da Polícia Federal, é muito antiga, mas é bacana ela. Vamos lá, por isso que eu coloquei ela, porque ela é bacana. Ela foge um pouquinho a regrinha que eu já resolvi com vocês de outras aí. E aí? Vamos lá? Certo ou errado? Fala alto. Ah, tá. Certo, né? Certeza? Não está errado? Olha, dá mais uma chance para você. Lê aí. Vou perguntar, certo ou errado? Errado! Preste atenção. Olha lá. A Constituição da República estabelece que todo preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. Beleza. Isso aqui está onde? Dentro do artigo 5º da Constituição Federal. Pronto. Então, direito fundamental. Beleza. De primeira dimensão, professor. Beleza. Obrigação de não fazer do Estado. Beleza. Maravilha. Essa disposição pode ser classificada como norma programática. Não. Norma programática quer dizer que ela vai ser feita, é uma meta a ser atingida. Espécie que se caracteriza por não atribuir ao cidadão o direito de exigir a sua efetivação imediata, ou seja, a sua aplicação imediata. Está errado, nada disso. O que é típico das constituições garantias, ok? Ok? Errado, ok? Beleza? Constituição garantia são aquelas constituições que estabelecem principalmente no seu bojo, no seu contexto, no seu corpo, normas de garantias fundamentais. Exatamente, normas de garantias fundamentais. Só que, nesse caso, para a nossa Constituição é de eficácia, a aplicação tem que ser o quê? Imediata. Veja, ele trocou efetivação por aplicabilidade. A questão está o quê? Está errada. Beleza? Maravilha, maravilha. Fechamos esse primeiro parágrafo. Fácil, né? Maravilha. Vamos evoluir, vamos para o segundo parágrafo. Olha lá, o segundo parágrafo, vamos lembrar do sistema aberto dos direitos fundamentais. O que é isso, sistema aberto? Lembre-se, a nossa Constituição Federal, o nosso ordenamento jurídico, admitiu um sistema aberto de direitos fundamentais. O que é isso, professor? Os direitos fundamentais não estão atrelados, presos, contidos apenas no artigo 5º, apenas no artigo 6º, apenas no artigo 7º, apenas no artigo 12º. Não. O nosso sistema admitiu que os direitos fundamentais estão espalhados dentro da nossa Constituição Federal e ainda por outras normas internacionais que tratem da matéria. Isso é muito importante, porque a partir de agora, nós vamos tratar de direito internacional, ok? Esses 3 próximos parágrafos vão aplicar o chamado direito comparado. O que é isso? Eu olho para fora, vejo um direito fundamental, que a gente chama de direito fundamental porque está na nossa Constituição, escrito num tratado internacional,
escrito num tratado internacional, por exemplo, direito à tortura. Direito à tortura eu vejo no meu artigo 5º, inciso 3, eu chamo de direito fundamental à proteção da tortura. E aí eu olho para fora e vejo as regras de Bangkok. Regras de Bangkok que vem tratar as situações de algemas para presas mulheres, para presos em si. Quando eu falo lá, eu também falo de tortura. Ah, aquilo lá também é tortura. Só que, quando eu olho para o outro ordenamento e falo aquilo lá é tortura, eu não chamo de direito fundamental. Eu chamo o quê? De direitos, fala, humanos. Fechou. Todos os nossos direitos fundamentais que estiverem espelhados num tratado internacional, nós vamos chamar de direitos humanos. E aí, meu amigo, quando esse direito humano está lá fora, o Brasil fala, beleza, eu admito que esse direito também vai entrar como norma constitucional. Vai entrar como sistema blindado na Constituição. Beleza? Agora, se esse tratado, direito humano, vai entrar como norma constitucional ou status legal, que agora eu vou explicar o que é isso, vai depender de um determinado quórum. Mas o parágrafo 2º fala assim, olha, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem. E eu quero que você grifa. Esse não aqui, normalmente, eles somem com ele. Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Ela está falando que é possível existir princípios implícitos dentro da Constituição Federal. Ok? Ou dos tratados internacionais em que a República Federal do Brasil seja parte. Lá, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959. A nossa Constituição admitiu ela. Ela vem protegendo a criança em todos os seus aspectos. Nesse contexto, é uma norma que está fora da Constituição e o Brasil fala, olha, eu reconheço essa norma também como uma norma que protege as nossas crianças. Então, é um direito humano que também nós vamos proteger, também nós vamos usar, também nós vamos utilizar. Ou seja, nós temos um sistema o quê? Aberto de direitos fundamentais. Então, para esse sistema, qualquer norma que esteja fora da Constituição ou esteja implicitamente ligado com a Constituição é considerado direito fundamental. Entendemos isso? Se você entendeu nada que eu falei até agora, dá para você voltar um pouquinho o vídeo, ou então leia friamente o parágrafo 2º e decore. Já é suficiente para resolver as questões desse parágrafo. Você quer ver? Vem comigo, olha lá. Antes disso, deixa eu só falar o seguinte. Como já mencionado, os direitos e garantias fundamentais não se restringem ao título 2, enquanto espalhados por todo o texto constitucional, e acrescenta e ainda, vírgula, e ainda, os que estejam fora dela, como os tratados internacionais, tratados ou convenções, né, de direitos humanos. Tá aí, meu irmão. Fechou. Agora ficou completo o texto. Tava curtinho. Deixa eu ver um negócio aqui. Tava curtinho. Parará. Vamos fazer a questão? Enquanto isso, eu já vejo... Não estou vendo no WhatsApp, não. Estou vendo consultando uma questão aqui para a gente poder resolver aqui agora. Leia essa questão enquanto eu vejo aqui um dado aqui importante, ok? Rapidão. Leia. Ok. Bacana, vamos lá. Vamos lá. Primeira questão, os direitos, já leu aí, né? Direitos e garantias expressos na Constituição de 88, excluem, olha lá, tira no não excluem
Não excluem, não excluem. A questão está o quê? Está errada. Segunda questão, vamos lá. Os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal Brasileira não excluem, outros decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Certo ou errado? Certinho, tranquilo, redondinho, ok? A questão não entrou em conflito, tá certo. Terceira questão, diante da disciplina dos direitos e garantias fundamentais, na Constituição Federal, é correto afirmar que o rol de direitos e garantias fundamentais é taxativo. Já para por aqui, né, gente? Não é taxativo, ele é aberto, ele é exemplificativo, não sendo admitida a existência de direitos e garantias que não estejam expressamente previstos na Constituição, ainda que decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou previstos em tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A questão está o quê? Está errada. Beleza? Maravilha, maravilha. Vamos lá. O que eu quero agora aprofundar com vocês? Vamos lá. Agora eu quero saber sobre o parágrafo 3º. Esse daqui, gente, se eu pudesse resumir a aula, numa aula de véspera, esse parágrafo 3º eu selecionaria ele, que realmente ele é campeão de audiência. Se eu pudesse separar dessa uma aula, resumir a aula de hoje, professor, tem como você resumir a aula de hoje? Eu falaria só do parágrafo 3º, ok? Dos 4 parágrafos, esse aqui é o campeão de audiência. Vamos entender ele. Ele veio com a emenda constitucional 45 de 2004, que é a chamada Reforma do Poder Judiciário. Ela ampliou, na verdade, isso já existia, a possibilidade de um tratado internacional, ele entrar no nosso ordenamento jurídico, beleza? A pergunta é, ele entrava um tratado que trate de direitos humanos, ele entra com uma norma equivalente à Constituição, ou ele fica abaixo, como é que fica? A emenda constitucional 45 estabeleceu um patamar, e esse patamar é cobrado em prova. É cobrado em prova. Para que um tratado internacional que trate de direitos humanos, ele seja incorporado no nosso ordenamento, não como uma lei ordinária, se fosse colocar aquela pirâmide, né? Aquela pirâmide assim. Aqui em cima estaria a Constituição Federal, ok? Aqui embaixo, o que não é a Constituição Federal? As leis. Lei complementar, Código Penal, Código Civil, lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo, resoluções, medida provisória, estaria tudo aqui embaixo. Tudo abaixo da Constituição Federal, ok? A Constituição estaria no topo. Ela seria, e ela é, o ápice de uma normativo de um ordenamento jurídico. É o general de um exército, ok? A ideia é o seguinte, que desse a possibilidade, ficasse ao seu mesmo nível, um tratado internacional que trate de direitos humanos, e que fosse aprovado pelo mesmo quórum, como se fosse... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica, pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com o melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então, está aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$ 25,00. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.